De olho em um terceiro mandato, o ex-presidente Lula pediu empenho dos congressistas do PT para que o partido esteja, ou melhor, eleja o maior número de parlamentares nas eleições do ano que vem. Lula se encontrou ontem em Brasília com deputados e senadores de bancada petista e, de acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ex-presidente afirmou ser importante a candidatura de ex-parlamentares e ex-ministros do PT. Ao mesmo tempo, ele disse que novas lideranças populares e puxadores de voto devem ser convidados para renovar os quadros partidários. A estratégia para ampliar a bancada no Congresso também envolve dar apoio a candidatos de outros partidos aos governos estaduais e negociar espaço nas chapas. Lula está articulando nos bastidores, ele está aí liderando as pesquisas com folga. Ele, obviamente, tem o recall de eleições anteriores, ele é um nome nacional que já tem uma fama, um reconhecimento maior por parte do eleitorado. Não estou falando em termos de qualidade, mas é que ele já é conhecido nacionalmente. E isso, obviamente, o favorece no momento em que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, está derretendo nas pesquisas. Então, se projeta no Lula, por parte de uma parcela significativa do eleitorado, a possibilidade de derrotar Jair Bolsonaro, porque o eleitorado não vê ainda o surgimento de uma outra liderança capaz de fazer isso. A partir do momento que o eleitorado enxergar isso, a gente vai precisar analisar se o Lula vai conseguir manter essa força que ele tem agora. Porque aí não só pode haver essa visão por parte do eleitorado de que outra liderança é capaz de derrotar o Jair Bolsonaro, como as próprias campanhas dos demais candidatos vão lembrar a esse eleitorado quem é Luiz Inácio Lula da Silva, quem é o presidente que ia lá para uma mansão em Atibaia, reformada pelas empreiteiras do Petrolão, que ele aceitou isso, ele topou fazer isso, foi lá 111 vezes pelo menos com os seus seguranças, como foi rastreado pela Operação de Combate Anticorrupção, que estava ali governando o país na época do Mensalão e foi o seu maior beneficiário político, que gerou maiores gastos para o Estado brasileiro sem se precaver contra um eventual cenário de crise. Depois culpa a crise. Não faz as reformas estruturantes, aí vem a crise, não, veja bem, a culpa é da crise e tal. Que é a mesma coisa que Bolsonaro faz agora. Não, é o barril do petróleo, agora está melhorando a parte do barril, mas aí você tem a alta do dólar, aí bota a culpa em outra coisa, bota a culpa no ICMS que não mudou nada, no imposto estadual. Então você tem um valor ali do ICMS que se mantém igual, o que está variando é a alta do dólar. Aí influi no preço dos combustíveis, mas terceiriza a responsabilidade, é o que o Lula sempre fez, o que os petistas sempre fizeram. Então você tem escândalo em Belo Monte, nos fundos de pensão, nos Correios, tudo isso faz parte do lulismo. Você tem toda a claque financiada aí para criar uma realidade paralela, como tem no bolsonarismo também. Você tem os ataques à imprensa, como o Bolsonaro faz, eles fingem que são diferentes, são a mesma coisa. Queria deportar o correspondente do New York Times, que noticiou os seus hábitos etílicos, que o Lula tomava ali a sua pinga. Queria deportar o sujeito, pediu a cabeça, tem um vídeo, inclusive, de uma analista de um banco que fez uma previsão que depois veio a se concretizar da deterioração econômica durante o governo Dilma Rousseff e foi entregue a cabeça. A pessoa teve ali um prejuízo profissional depois daquele episódio. Atacavam todos nós, jornalistas independentes, nos seus blogs sujos, faziam lista negra. Não é nada muito diferente do bolsonarismo. O que mudou um pouco foi o avanço da tecnologia, das redes sociais, etc., que foi, obviamente, incorporado pela propaganda bolsonarista, que hoje dispara aí os seus WhatsApp para tiozão e tiazona de WhatsApp. Garanto que boa parte dos ouvintes está concordando com a cabeça que tem alguém na família que acredita nessas mensagens, essas associações rudimentares de ideia. Bota uma imagem, bota uma frase, inventa uma aspa, né? Eles fazem muito isso, para tentar assassinar a reputação de alguém e tentar fazer valorizar-se, né, a figura do líder, que é considerado, no caso do Lula, sagrado. Tinha um dos seus bajuladores nas redes sociais esses dias falando que o Lula é sagrado e que o Ciro Gomes cometeu, portanto, esse ato aí de ferir aquilo que é sagrado.
e por isso é que ele estava sendo atacado e tal, que é um comportamento de seita. E isso existe no lulismo como existe no bolsonarismo, e isso vai ser apontado contra o Lula. A gente vai precisar ver se as pessoas vão fazer isso com eficiência, dado que o líder populista que trouxe para o Brasil da maneira mais intensa o nós contra eles, que depois foi adotado pelo Jair Bolsonaro, ele que tem uma habilidade para se comunicar com o povão e engambelar boa parte da população, se ele vai conseguir resistir a isso, se as pessoas vão ter competência para mostrar que ele não resolveu o problema da pobreza e da miséria no Brasil, tanto que ela está aí, e não é porque vieram depois e desfizeram tudo aquilo que ele fez de lindo e maravilhoso, não, é porque não fez as coisas que se sustentem, porque o Brasil não tem reformas estruturantes, o Brasil não resolve os problemas em médio e longo prazo, só cria puxadinho para agradar circunstancialmente alguém e conseguir a contrapartida do voto. Isso é o que o bolsonarismo está fazendo agora, vai fazer ao longo de 2022 inteiro, e é aquilo que o PT fazia, tanto que se disse a frase, que na hora da eleição a gente faz o diabo na hora da eleição, Dilma Rousseff. Isso é o petismo, é o diabo na hora da eleição, como Jair Bolsonaro vai fazer agora. Então essas realidades paralelas, nas quais o Lula e o Bolsonaro e todas as suas claques tentam manter os brasileiros, elas terão de ser confrontadas pelos seus adversários em 2022. E aí a gente vai ver se eles serão resilientes, se vai haver competência por parte dos adversários ou não. Pode ser que o cenário de hoje se mantenha, que Lula e Bolsonaro vão para o segundo turno, não estou fazendo aqui, porque assim, em eleição, as pessoas precisam entender, não é enquete de rede social, depende de desempenho ao longo de meses. Então essas previsões, assim, um ano antes, tá, isso aqui vai acontecer com certeza e tal, não sei o quê, é chute, muitas vezes a pessoa acerta, mas ela pode errar também, porque depende, repito, da resiliência, da competência, da incisividade e do casamento, né, do discurso, da mensagem com os interesses, os anseios e os sentimentos da população. E a população está necessitada. Tem parte da população que está passando fome. A gente vem de crise sanitária, crise econômica, e esse discurso vai ter que ser incorporado também por uma terceira via, que precisa de um projeto de país maior do que esses escambos e esses populismos, demagogias de Lula e de Bolsonaro.